Bem, amigos, amigas, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, novamente. Estaremos aqui para uma quinta parte, poderíamos dizer assim, para lermos aqui a parte da outra folha, tendo ainda um pouco aqui, né? Um pouquinho aqui ainda que ficou, está dividido aqui. Mas estaremos aqui para dialogar e falar da palavra de Deus, né? O texto base para este vídeo é o mesmo de sempre dos outros, mas a palavra de Deus ela é sempre nova, ela não se renova, ela sempre está nova, ela sempre está em dia. Podemos assim usar essa expressão. E disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E vamos ler aqui o que está escrito aqui ainda. Diz assim. Nessa segunda parte diz assim. Bem, tem até a divisória aqui. Uma divisóriazinha aqui. Diz assim. Bem, também sabemos que pode ter sido o próprio Deus, que quando disse haja luz, a luz clareou, pois o seu poder é imenso, sem limites. Vemos que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, e eu vou querer ler esse versículo aqui com os amados irmãos, com os amigos que gostam de acompanhar, que gostam de ouvir a palavra de Deus, ouvir explicações da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, e seu versículo de número 23, diz assim. 21, 23, diz assim. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, se a gente sabe, e aqui está explicando aqui em Apocalipse, que lá Deus ele vai ser a própria luz, não precisará mais de lâmpada, de nada, refletor, algo assim, de nada. Mas ele é a própria luz, não precisa nem de sol, nem de lua, do luminar maior, menor, porque não acreditar e ter fé que ele pode ter concedido lá no princípio ser a própria luz também. Isto é um pensamento, eu me encaixo um pouco nesse pensamento, gosto de pensar por este ponto, mas tem vários pontos, já falei aqui, que gosto de ouvir alguns irmãos, tem ponto que alguns irmãos têm, e são muito interessantes. Amém? Vamos lá continuar. Isso não diminui, mas sim acrescenta cada vez mais a nossa fé, se colocarmos em prática e termos fé em Deus mais ainda. Diz assim, diz que a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus a tem alumiado. Pois, se na cidade Deus alumiará com a sua glória, porque também possa ser que no versículo 3 do livro de Gênesis, do capítulo 1, ele também possa ter clareado a terra com a sua glória. Pensamento. E tem uma diferença, pois no capítulo 22, versículo 5, já estamos abertos aqui em Apocalipse, que diz assim, lá não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Aí diz mais assim, cadê? Deixa eu ver aqui só. Aqui. Era noite. Diz, e ali não haverá mais noite, nem precisa de lâmpada, nem de sol, porque Deus alumiará. Vemos que se a luz, do Gênesis capítulo 1, versículo 3, foi Deus, lá, ele só, 3 dias, por que ele quis esses 3 dias? Porque Deus é Deus. Ele poderia ter ficado mais dias se ele quisesse. Mas depois de 3 dias, ele criou os luminares. Vemos outro privilégio aqui, que se Deus alumiou com a sua glória a terra por 3 dias, quando nós formos morar com ele, Deus vai ser a própria luz. Vai ser e é a própria luz. Ele é a própria luz.
Lógico que isso aqui é pensamento. A própria luz não tem lanterna, mas ele é a luz. Lá, né? Quando estivemos para ele para sempre. Lá não necessita de sol, mas ele é a luz. Lá não necessita da lua, mas ele é a luz. Lá não tem nenhuma lâmpada, mas ele é a luz. Oh, glória a Deus por tudo. Bem, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus, dizendo, haja e houve a luz, apareceu porque se Deus quisesse em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, fizesse a luz aparecer, ou apareceu, se Deus foi que clareou no versículo 3, no Gênesis, é por isso que as trevas nunca e não vão vencer a luz, porque Deus é a luz mais forte que existe. Isso é óbvio. Ninguém nunca vai vencer Deus, as trevas nunca vai vencer Deus, as potestades nunca vai vencer Deus, nunca. É por isso. E por isso nele não há treva nenhuma, porque as trevas não podem vencer o maior de todos e de tudo. As trevas correm quando a luz chega, Deus, a própria luz, que resplandece a glória de Deus. É tão forte a luz, é tão clareante, que o sol não clareia mais do que Deus. Ainda que o sol esteja no meio-dia. Então, Deus, ele resplandece a glória de Deus. O próprio Deus resplandece, a própria luz da sua glória. Pode ter resplandecido naquele versículo 3. É tão forte a luz, é tão clareante que o sol não clareia mais do que Deus. Ainda que o sol esteja no meio-dia e não conseguimos nem fixar o olhar, a visão nele, mas mesmo assim a luz de Deus ainda brilha e continuará brilhando mais forte do que qualquer luz. Seja sol, seja refletor, seja estrela, seja lua, qualquer luz. Mas Deus sempre, sempre, sempre brilhará mais. Amém, irmãos? Eu quis trazer este vídeo aqui, porque disse que se achasse algumas anotações. E foi até interessante que ali também eu falei de Jesus, que pode também ter sido, mas isso é só pensamento, irmãos. Isso aqui eu não venho aqui com esses vídeos, não é para confundir a mente dos irmãos, não é para trazer conflito, não. Entenda, os amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que aqui são pensamentos. Agora, quando temos assim a certeza, temos aqui a fonte, que é a verdadeira, a palavra de Deus. Agora, quando temos assim as junções da teologia ali sistemática, sistematizando todos os versículos, temos ali a afirmação certa mesmo, mas sim, podemos afirmar. Mas quando não há a afirmação ou a explicação do texto em si, explicado completamente no seu texto, contexto, antitexto, pós-texto, no texto em si, então não podemos afirmar. Mas é pensamentos que nos faz crescer mais, nos faz buscar mais a palavra de Deus, nos faz ler mais e mais e mais. Amém? Então Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e ore a Deus para que eu continue aqui trazendo vídeo para os amados irmãos de assuntos interessantes. Amém? Deus abençoe. Pode sim haver outra parte ainda falando sobre a luz, mas não vai ser a ocasião por agora. Pode ser na semana, daqui a um mês, não sei. Mas, se eu achar assim, eu acredito que tem outra folha. Eu não me lembro muito bem. Mas que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus, estaremos sim aqui falando mais ainda da palavra de Deus, que é importante para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida.